Irmãos, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim não só para revelar os segredos, os mistérios do Pai Eterno, do Criador em nossos dias, mas o Espírito Santo do Senhor Jesus, a verdade, a justiça e o correto juízo de Deus é sobre mim, como disse anteriormente, não só para revelar os segredos e os mistérios de Deus, mas restaurar a vinha do Senhor, restaurar a coroa e o trono de Davi em nossos dias, né? Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio, principalmente no que diz respeito à grande farsa mundial, à grande fraude mundial que sempre foi e será a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio, conforme os seus oráculos do passado, através de Ezequiel, profeta de Deus, Ezequiel capítulo 5, versículo 5 em diante. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme Jeremias capítulo 3. Deus se apartou, Deus, o Criador, o eterno Criador, deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto diz, assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, a Jerusalém prostituta, caída e divorciada de Deus, né? Permanece falando o Senhor. Ela, porém, mudou, trocou, cambiou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram, desprezaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles. Né? Portanto, Israel foi quem trocou os estatutos e juízos do Senhor. Né? Israel foi quem rejeitou, desprezou os estatutos e os juízos dos 10 mandamentos. Não foi a Igreja Católica de Roma ou do Vaticano, não foi o reino ou o governo religioso do papado católico, né, de Roma ou do Vaticano, não foi a Igreja Católica quem mudou ou adulterou os estatutos e os juízos da lei dos 10 mandamentos. Ou seja, conforme a imutável ou indivisível palavra do Senhor, quem trocou, quem mudou, quem adulterou, enfim, quem trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, conforme a própria imutável ou indivisível palavra de Deus, foi a nação pecaminosa de Israel. E se foi a nação pecaminosa de Israel, né, quem praticou todo o mal e toda a iniquidade contrário os estatutos e os juízos da lei dos 10 mandamentos, porque a população mundial permanece sendo cúmplice ou simpatizante das abominações, da mentira e do engano, dado início ao princípio pelos profetas de Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, ponto de interrogação. Portanto, vamos então à descrição, à revelação desta grande farsa e a fraude sabatista do falso sábado, né, pelo calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, a igreja caída e divorciada de Deus para sempre, conforme Jeremias capítulo 3, né? Jeremias capítulo 3, ou seja, a partir do momento de que toda a nação pecaminosa de Israel se esqueceu do 4º mandamento da lei do Senhor e do seu Cristo, toda a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem o Senhor deu carta de divórcio para sempre, todos eles passaram a viver uma vida de mentira e de engano,
porque Israel se tornou no maior e no pior transgressor da lei e do sábado da criação de Deus, por meio intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, tudo quanto vem promovendo Israel sobre toda a terra em nossos dias desde ontem, né, logo após a sua caída e a sua destituição para sempre da glória do Senhor, logo após a sua caída e a sua destituição para sempre da glória de Deus, porque Israel trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, tudo quanto vem promovendo Israel sobre toda a terra em nossos dias desde ontem é a trapaça, o roubo, a usurpação, a idolatria, a hipocrisia, com a corrupção generalizada sobre toda a população mundial, porque todos permanecem em pecado, porque continuam mentindo e ensinando errado a humanidade inteira no que diz respeito a este falso sábado pelo calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, né? A nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Lembre-se, a palavra do Senhor imutável, a palavra do Senhor incorruptível, né? A palavra do Senhor indivisível, ela não volta atrás. Como assim? Ponto de interrogação. Ela não volta atrás, não muda e não há sombra de dúvida na mesma ou em Cristo? Porque a partir do momento que Deus rejeitou para sempre toda a nação pecaminosa de Israel, a partir do momento que Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Se Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, é sinal que Israel foi destituído para sempre do céu, da glória, da terra prometida. Ou seja, semelhante a Lucifer e os anjos caídos, todos foram expulsos para nunca mais retornar à terra prometida, para nunca mais retornar ao céu, ao jardim, ao paraíso, né? Para nunca mais retornarem à glória de Deus. Da mesma forma, sorte ou gênero, também a nação pecaminosa de Israel foi destituída para sempre da terra prometida, da glória, do jardim, do paraíso do Senhor, né? E para nunca mais retornar. Então, de certo que tudo quanto vem promovendo Israel sobre toda a terra em nossos dias desde ontem, a trapaça, o roubo, a usurpação, a idolatria, a hipocrisia, com a corrupção generalizada sobre toda a população mundial, porque todos permanecem em pecado, porque continuam mentindo e ensinando errado a humanidade inteira no que diz respeito a este falso sábado pelo calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, porque o sábado de ambos, né, prestem bem atenção, ouçam o que o Espírito de Deus fala por meu intermédio a todos vós, porque o sábado de ambos não é ou não são o sábado ou os sábados da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, tudo que vem ou procede da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre, tudo e todos ainda permanecem praticando uma grande farsa e uma grande fraude no mundo inteiro, né? Sobre toda a terra, porque são mentirosos, são impostores, são mentirosos e impostores, posto que toda a nação pecaminosa de Israel foi destituída, posto que toda a nação pecaminosa de Israel, né? Pecaminosa de Israel
toda ela foi destituída para sempre da glória de Deus por toda a eternidade. Ou seja, da mesma forma, gênero ou sorte, né, em que Lúcifer e os anjos caídos foram expulsos ou destituídos para sempre da glória de Deus, da mesma forma, gênero ou sorte, né, nem Lúcifer e nem os anjos caídos podem retornar mais à glória de Deus. Assim também deve ser com a nação pecaminosa de Israel, né, para quem o Senhor deu carta de divórcio para sempre. Portanto, né, se Israel mentiu sobre a lembrança e a guarda do sábado da criação, porque Israel foi quem trocou toda a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens, conforme Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10. Né? Então vamos citar agora Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, a Jerusalém, como igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, ela, porém, mudou, cambiou em impiedade os meus estatutos mais do que as nações e os meus juízos mais do que as terras que estão ao redor dela. Por quê? Porque rejeitaram, desprezaram os meus estatutos e os meus juízos e não prevaleceram andar neles. Ou seja, quem não prevaleceu andar na verdade, ou na luz da Torá, da Tanakh, ou de Deus por meio dos seus servos e os profetas, quem não prevaleceu andar na verdade não foi a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, ou Roma e a Cidade do Vaticano, nunca foram esposa de Deus. Deus nunca deu carta de divórcio para a Igreja Católica de Roma ou do Vaticano. Mas a primeira e a última igreja do Pai Eterno, o Espírito Santo, né, rejeitado e desprezado por toda a nação pecaminosa de Israel, essa primeira igreja de Deus no passado foi a casa de Israel e não a casa de Roma ou do Vaticano. A primeira igreja de Deus, né, a primeira igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, essa primeira igreja de Deus foi Jerusalém ou foi Israel, né, a esposa do Senhor no passado, né, mas que o Senhor deu carta de divórcio para sempre, a mesma. Portanto, como a Igreja Católica nunca foi esposa do Pai, porque a esposa do Filho em nossos dias não pode ser aquela que fora ou foi a esposa do Pai. Então a esposa do Pai não foi, no passado, não foi a Igreja Católica, não foi Roma e não foi a Cidade do Vaticano. Porque a Igreja do Filho, até hoje, dia 26 de setembro de 2021, até hoje a Igreja do Filho, que não é e não pode ser a Igreja do Pai, o filho não pode tomar a esposa do pai, a igreja do pai, como sua esposa ou mulher, né? Isso é pecado, é crime. Então, a igreja do pai foi uma. A igreja do pai, por meio dos seus servos, os profetas de Deus no passado, a igreja do Pai Eterno, o Espírito Santo, né, a quem Israel rejeitou ou desprezou, conforme terminamos de ler ou de citar através de Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10, a igreja do Pai nunca foi nem será a igreja do Filho, a igreja de Cristo. Por esta razão é que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ele substituiu o corpo, a igreja de Deus no passado, a nação pecaminosa de Israel, porque foi necessário o Senhor, o eterno Criador, dar carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Se o Senhor não tivesse destituído para sempre toda a nação pecaminosa de Israel da sua glória, né, então não haveria
a existência, não deveria existir a igreja do Filho, o corpo do Filho, né? Então, o corpo do Filho, a igreja do Filho, o novo rebanho do Filho, jamais será o antigo rebanho do Pai por meio dos seus servos, os profetas, que tanto a Jerusalém prostituta, caída e divorciada de Deus, apedrejou e matou todos eles. Tanto é que o último profeta de Deus para a casa de Israel, para a nação pecaminosa de Israel, foi João Batista. Todo mundo sabe, né, que João Batista foi o último profeta de Deus para a igreja de Israel, né? Mas para a igreja de Cristo, o primeiro e o último, né? O primeiro e o último Adão é o próprio Cristo, é o Filho de Deus em santidade nos dias de hoje. Ou seja, dos profetas de Deus no passado para a casa de Israel, ninguém mais deveria vir ou retornar em nossos dias como profeta de Deus para a igreja de Cristo. O único ou último profeta de Deus para a igreja de Cristo, para o seu próprio corpo, para a sua própria igreja, é o próprio Cristo. Diga-se, Cristo Jesus, além Manuel, sinônimo de Cristo Jesus, Sião, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus para a igreja de Cristo e não para a igreja de Israel. Por quê? Porque a igreja de Israel, a antiga congregação de Israel, toda ela foi destruída ou destituída, revogada para sempre. Simplesmente porque para Israel, o último profeta de Deus para Israel, né, o último profeta de Deus para a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, esse último profeta de Deus, né, não foi o Senhor Jesus Cristo, mas foi o último profeta de Deus para a casa de Israel, que Jerusalém apedrejou ou matou ou ainda decapitou, né, por meio do rei, agora esqueci o nome do rei, por meio do rei, aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista, né? E mandou cortar, né, por causa da esposa, da sua esposa, que era a esposa do seu irmão. Então, ela tinha uma filha e ela usou a filha, né? Ela tinha uma filha, assim como Jerusalém é a mãe de todas as abominações de toda a terra, a mãe mandou a filha, a igreja católica ou evangélica, porque todas as igrejas supostamente monoteístas procede da igreja prostituta, da igreja caída e divorciada de Deus, a igreja apostasiada ou apóstata de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, os religiosos evangélicos, ou ainda os religiosos cristãos, católicos, evangélicos e etc., né, são filhas da grande prostituta, fazendo aí uma semelhança com Herodias. Era o rei Herodes Antipas. O rei Herodes Antipas foi quem mandou cortar a cabeça de João Batista, o último profeta de Deus para Israel. E então, porque Israel foi destituído para sempre da glória de Deus por toda a eternidade, né? Então, não haveria mais necessidade do Senhor enviar a profeta, porque o último profeta de Deus foi João Batista. E o rei Herodes Antipas, né? O rei Herodes Antipas, fazendo a obra do diabo e de Satanás, mandou cortar a cabeça de João Batista. Então, porque Israel foi destituído ou expulso da glória de Deus para todo sempre, né? Então, não haveria mais a necessidade do Senhor enviar nenhum profeta para a casa de Israel. Mas o último profeta de Deus, eu sou para esta igreja de Cristo, o corpo de Cristo,
a minha igreja ainda no deserto em nossos dias, os dias de hoje. De certo que a população mundial, ou ainda todas as demais religiões supostamente monoteístas no Brasil e no mundo inteiro, fazendo aí uma analogia de palavras figuradas, né? A esposa do rei Herodes Antipas, né? Tinha uma filha. E essa esposa era esposa do irmão do rei Herodes Antipas, né? E assim Jerusalém, outrora esposa de Deus, se tornou esposa desse Herodes Antipas, o estado latrocida, genocida, pecaminoso da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, o estado latrocida e genocida, assassino e sanguinário dos servos, dos profetas de Deus, a nação pecaminosa de Israel, porque Israel já havia sido destituído para sempre da glória de Deus. Israel representa o rei Herodes. Israel representa o rei Herodes Antipas, né? Tal rei, o rei Herodes Antipas, né? Esteve, quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida, né? Em vida para a casa de Israel, o rei Herodes Antipas foi quem matou, né? Mandou decapitar o profeta João Batista, o último profeta de Deus para a casa de Israel, né? E então, a fiel testemunha do Senhor, a fiel testemunha de Deus, conforme Apocalipse, o livro de Apocalipse, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio em carne e osso para testemunhar toda a infidelidade da nação pecaminosa de Israel através dos seus servos, os profetas de Jerusalém, através dos seus reis, né? Diga-se, reis assassinos e sanguinários, como foi o rei Herodes Antipas, que é representado em nossos dias pelo estado terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, né? Porque Herodes Antipas mandou matar o último profeta. E a esposa de Herodes Antipas, que era a esposa do seu irmão, né? Representa a Jerusalém de baixo, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente. A Herodita, se eu não me engano, era o nome, né, dessa igreja prostituta, dessa mulher prostituta, caída e divorciada de Deus. Herodita, a esposa de Herodes Antipas, ela representa a Jerusalém de baixo, né? E as filhas, ou a filha, de uma forma em geral, né, no plural ou no coletivo, a filha de Herodes Antipas, né? Ela dançou, se eu não me engano, era Salomé, se eu não me engano, o nome dela, a filha de Herodes Antipas, porque ela era filha, quero crer que ela era filha do irmão do rei Herodes Antipas. Então ela dançou, fez lá uma dança sexual diabólica, igual a Jerusalém de baixo vem fazendo. Ela seduziu o mundo inteiro através do seu ensino através do seu ensino errado, né? A filha de Herodes, as filhas de Jerusalém, dançou para os governantes mundiais de todo mundo, e assim o rei Herodes Antipas, né, mandou matar o último profeta de Deus para a casa de Israel. Ou seja, porque Israel não mais existe, qual a necessidade do Senhor enviar algum profeta para a nação pecaminosa de Israel, se Israel eliminou o último
quando da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, no mesmo tempo ou na época, na época do Senhor Jesus Cristo. Me parece que o Senhor Jesus Cristo tinha uma diferença de apenas 6 meses ou 3 meses de idade para João Batista, né? O Senhor Jesus Cristo tinha apenas ou 6 meses ou 3 meses de idade. Então, quem mandou matar o Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, quem mandou matar o último profeta de Deus, certamente foi o diabo por meio, né, das filhas de Jerusalém, da filha da esposa do rei Herodes Antipas. Ou seja, no mesmo tempo em que estava João Batista, o último profeta de Deus para a casa de Israel, o último profeta de Deus para a igreja apostasiada ou apóstata de Israel foi João Batista. E nessa época ali estava Herodes Antipas, né? Ali estava Herodes Antipas, né? No mesmo tempo de João Batista, até porque só existia, me parece que 6 meses ou 3 meses de diferença de idade de um para o outro, no mesmo tempo em que veio João Batista, também estava o Senhor Jesus Cristo, né? Antipas, né? Vamos colocar aqui Antipas, né? E por que o Senhor está esclarecendo tudo isso? Porque a religião ecumênica mundial, através da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, da Jerusalém apostasiada, da Jerusalém ou da Judá apostasiada, ou ainda da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, eles tomam esse versículo de Apocalipse 2,13 e continuam dizendo, ensinando errado, mentindo a população mundial, dizendo que Antipas era fiel testemunha do Senhor, mas que nada, tudo é uma mentira e um engano. Por quê? Porque eles nem mesmo sabem fazer uma leitura dinâmica ou profética. Portanto, eu vou citar agora para desmistificar ou revelar este segredo de Deus por meu intermédio a esta igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, dizendo: conheço as tuas obras, vírgula, e onde habitas, vírgula, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Ou seja, o antigo trono de Deus sempre foi Jerusalém no passado, né? O trono de Deus, a sinagoga ou a igreja de Deus, a congregação de Deus, né? No passado, a casa de Israel, a nação de Israel, né? Para quem Deus enviou até o seu último profeta, que foi ou fora João Batista. Não existia um outro antes da primeira vinda ou até a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, né, juntamente com o último profeta de Deus para a casa de Israel, né, a congregação de Deus, ela só ocorria em Jerusalém. Por essa razão foi estabelecido o nome e a congregação de Deus em Jerusalém. Porque não havia em um outro local sobre a terra, nenhum outro território que se pudesse fazer um templo para ali levar o nome de Deus, e assim a congregação judaica, a congregação de Jerusalém ou a congregação de Israel, ela fosse reunida.
até então a destituição para sempre de toda a nação pecaminosa de Israel, da glória de Deus, só existia um local santo ou sagrado do Senhor. E era onde? Não era em Esmirna ou Éfeso, né? Não era em Pérgamo, não. Antes, até então, o assassinato, a condenação injusta e o assassinato do Senhor Jesus Cristo, nenhum outro local ou território deveria ser santo ou sagrado, até que o Senhor destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel. E portanto, quando o Senhor Jesus Cristo veio em vida, em carne e osso, só existia um trono santo do Senhor. Só existia uma terra santa, um território santo ou sagrado do Senhor. Não poderia existir um outro local que não fosse Jerusalém. Então lá em Jerusalém estava o local santo e sagrado do Senhor. Lá em Jerusalém estava o local santo e sagrado do Senhor. Então, o único local santo e sagrado do Senhor no passado. Então, o local santo e sagrado do Senhor no passado foi, do verbo passado não é mais, a Jerusalém de baixo. A Jerusalém é escravo e alienado com seus filhos de Judá, os filhos de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. No entanto, a população mundial inteira é escrava, permanece em pecado, porque todos são mentirosos. Porque uns dizem que a vivenda, a morada de Satanás, dizem que onde habita o trono de Satanás, a sinagoga de Satanás, uns dizem que foi Pérgamo, outros Tiatira, ou ainda Éfeso, e assim sucessivamente. Mas ninguém combina, ninguém acerta, ninguém permanece na verdade, assim como não prevaleceu na verdade a nação pecaminosa de Israel. Mas todos são mentirosos. Então diz a imutável palavra de Deus: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. O nome de Deus no passado não era Pérgamo ou Tiatira, não era Éfeso. O nome de Deus nunca foi um dos 7 nomes das igrejas na Ásia, mas o único nome de Deus no passado, o nome de Deus santo e sagrado. Por esta razão, o templo de Salomão, no antigo território de Jerusalém, era um território santo ou sagrado, agora não é mais. E por quê? Porque assim como Lucifer e os anjos caídos foram expulsos da glória de Deus para sempre, da mesma forma, Israel ou Lucifer não pode mais se tornar santo, Pela história de Lucifer, com a história de Israel e os anjos caídos, os filhos de Jerusalém, as filhas de Jerusalém ou os filhos de Judá, todo mundo foi destituído para sempre. E, portanto, não há mais arrependimento ou perdão, nem para Lucifer e os anjos caídos, e muito menos, não existe arrependimento ou perdão para Jerusalém, para a nação pecaminosa de Israel, porque semelhante a Lucifer e os anjos caídos, o Senhor expulsou, deu carta de divórcio para sempre, destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel. Então diz a imutável palavra do Senhor: conheço as tuas obras, e onde habitas. Porque no tempo, quem escreveu essas mensagens bíblicas ou proféticas?
segundo consta, não fora o Senhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus, por meio de João, o apóstolo, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. O nome do Senhor, conforme determina a imutável palavra de Deus, era para ser o de Jerusalém. Jerusalém ou Jesusalém é nome de homem. Jerusalém ou Jesusalém, assim como Jebus, ou ainda Aolibá, se eu não me engano, é Aolibá ou Aolá, que representa o nome de Jerusalém. Aolibá, me parece que é Aolibá. Aolibá é Jerusalém. Jebus também é Jerusalém, né? Então o nome do Senhor no passado deveria ser o de Jesusalém ou Jerusalém, né? Cidade de Jerusalém, cidade de Jesusalém, né? Mas a Jerusalém de baixo, ela estragou tudo, ela contaminou, ela distorceu toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Conforme Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10, quem trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, não foi o Vaticano, foi Jerusalém. Por esta razão, o Senhor veio sobre mim e restaurou o seu glorioso e eterno novo nome, que é o de Jesusalém Manuel, sinônimo de Jesus Sião. Eu sou o Cristo do mesmo, eu sou o Messias do eterno Deus Criador, agora em nossos dias. Eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus para a igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, né? E por quê? Tudo porque Israel matou ou mandou matar os profetas de Deus para a antiga casa de Israel, no passado. Então, não existe mais Israel. O que existe é o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição. Simplesmente porque Israel já foi destituído para sempre e não existirá mais profeta nenhum para a nação pecaminosa de Israel, né? Simplesmente porque Israel matou o seu último profeta por meio do rei Herodes Antipas. Então, dando continuidade a essa leitura dinâmica ou profética, diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. O nome de Deus não era Pérgamo, Tiatira. O nome de Deus nunca foi nenhum nome das 7 igrejas da Ásia. Mas o nome de Deus era o de Jerusalém ou Jesusalém, Jerusalém. Então diz a imutável palavra do Senhor: conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Ou seja, Israel, que era trono de Deus, Israel, que era sinagoga de Deus, se tornou em sinagoga de Satanás. Israel, que era trono de Deus, Israel ou Jerusalém e Judá, que era trono de Deus, se tornaram em trono de Satanás. Por esta razão diz ou afirma a imutável palavra revelada do Senhor por meu intermédio a todos vós: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Né? Em Pérgamo, em Tiatira, né? Em nenhuma das 7 igrejas da Ásia, né? Nunca esteve situado o trono de Deus. Em Pérgamo ou em Tiatira, né? As 7 igrejas da Ásia, nunca foi o nome de Deus. Mas em Jerusalém o Senhor situou e citou o seu antigo nome, do qual Israel ou Jerusalém blasfemou. Portanto diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome,
e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, vírgula. Aí todo mundo acha que Antipas era testemunha fiel do Senhor. Porém, aqui tem uma vírgula. Ainda nos dias de Antipas, do rei Herodes Antipas, porque no tempo que veio o profeta João Batista, o último profeta de Deus, para a casa, para a igreja apostasiada ou apóstata de Israel, vejam que só tinha diferença de 3 meses ou de 6 meses de idade. Porque quando o anjo veio avisar para a prima de Maria, né, que Maria estava grávida do Espírito Santo, foi no 6º mês. Foi no 6º mês. Resta saber se foi no 6º mês de gestação já de João Batista, ou foi no sexto mês, né, do próprio calendário bíblico perfeito, profético e eterno. Então, o Senhor Jesus Cristo, depois que ele nasceu, 6 meses ou 3 meses atrás, nasceu o Senhor Jesus Cristo. E quem mandou cortar a cabeça de João Batista, o último profeta, foi o rei Herodes Antipas. Então, quando o Senhor diz, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, do rei Herodes Antipas, né? Né? Aí, vírgula, minha fiel testemunha. Quem é a fiel testemunha? Conforme a própria imutável palavra de Deus, é em Apocalipse. Eu vou já ler para vocês quem é a fiel testemunha do Senhor. Não foi Antipas. Todavia a palavra de Deus diz, minha fiel testemunha, vírgula, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quem foi morto na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. Apocalipse, se eu não me engano, 11, né? Então vamos lá. Vamos verificar agora Apocalipse, né? Apocalipse 11. Apocalipse 11, né? Apocalipse 3, né? Apocalipse 3 e alguma coisa. Agora vamos Apocalipse 11. Onde o Senhor Jesus Cristo foi morto, né? Onde o Senhor Jesus... E a minha fiel testemunha. Depois vamos saber o que determina a imutável palavra revelada de Deus. Quem foi a fiel testemunha do Senhor? A fiel testemunha do Senhor, conforme Apocalipse, a fiel testemunha do Senhor, né? Sempre foi o Senhor Jesus Cristo. Então, tal e tal, deixa eu ver aqui, pá, graças te damos e iraram-se, deixa eu ver, Apocalipse 11, né, Apocalipse 11, e algum versículo, eu vou achar, Deus me faz lembrar, eu vou achar, e jazerão os seus corpos, mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor Jesus também foi crucificado. Quem é a fiel testemunha do Senhor? Né? E no que diz respeito a Apocalipse 11, 8, né? 7, 8 e 9, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. As duas testemunhas, né? E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor Jesus também foi crucificado. Onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado? Foi em Roma? Foi no Vaticano? Se nessa época o Vaticano ou a Igreja Católica nem existia, Apocalipse 11, 8, né? E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor Jesus também foi crucificado.
né? Ou seja, em Jerusalém o Senhor Jesus foi crucificado. Em Jerusalém, o último profeta de Deus foi morto e assassinado a mando do rei Herodes Antipas. Então vamos voltar lá para aquela situação, né? De Antipas, né? Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, né? E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, do rei Herodes Antipas, que mandou matar o último profeta de Deus para a casa de Israel, que foi ou fora João Batista, né? Ainda nos dias, isso foi nos dias de Antipas. Isso não quer dizer que o rei Herodes Antipas era fiel testemunha de Deus, não. Ainda nos dias de Antipas, do rei Herodes Antipas, a minha fiel testemunha, o Senhor Jesus Cristo, foi morto onde está situado o trono de Satanás, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Agora vamos, fiel testemunha, né? Conforme fiel testemunha, né? Vamos lá, fiel testemunha, Apocalipse 1:5. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então guardem aí também consigo Apocalipse 1:5. E da parte do Senhor Jesus Cristo, vírgula, que é a fiel testemunha de Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então vocês já sabem que Antipas, o rei Herodes Antipas, nunca foi testemunha do Senhor. Porque a própria imutável ou indivisível palavra do Senhor, ela afirma que a fiel testemunha de Deus sempre foi o Senhor Jesus Cristo. Então, em Apocalipse 2:13 diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e que retens o meu nome, e não negaste a minha fé, vírgula. Ainda nos dias de Antipas, do rei Herodes Antipas, porque o rei Herodes Antipas matou ou mandou matar, degolar, decapitar a João Batista. E no mesmo tempo de João Batista, o último profeta de Deus para a casa de Israel, para a nação pecaminosa de Israel, veio também o Senhor Jesus Cristo. Então, por esta razão foi dito ou escrito: ainda nos dias de Antipas, do rei Herodes Antipas, que mandou assassinar, matar e degolar, decapitar o profeta João Batista, minha fiel testemunha, o Senhor Jesus Cristo, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aí você vai buscar aquele outro versículo, né? Aquele outro versículo sobre Apocalipse, que está citado em Apocalipse 11, né? Apocalipse 11, se eu não me engano, o 8, vamos ver aqui. O 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Daí eu pergunto, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado em São Paulo, no Brasil? O Senhor Jesus Cristo foi crucificado em Tóquio, no Japão, ou na Inglaterra? Porque da forma que vocês vêm procedendo, né, com o ensino e o aprendizado errado, todos são ignorantes, estúpidos, analfabetos de pai e mãe. São analfabetos, burros e ignorantes, filhos do diabo e de Satanás. Porque o Senhor Jesus Cristo, conforme a imutável palavra de Deus, através de Apocalipse 11:8, né? 11:8,
onde o nosso Senhor Jesus Cristo também foi crucificado. Aonde o nosso Senhor Jesus foi crucificado, né? Em Tóquio, na Inglaterra, ou em London, ou Londres, no Japão. Que desgraça é essa que vocês vêm promovendo sobre toda a terra através da mentira e do engano? Hã? Então, vamos tomar estes três testemunhos bíblicos, estes três testemunhos da imutável palavra de Deus, outrora por meio do Senhor Jesus Cristo, através dos seus servos, os profetas, para derrubar e destruir toda essa obra do diabo e de Satanás, feito ou praticado por meio de toda a população mundial. Eu bastaria somente de um versículo, ou de um mandamento: não matar. E Israel continua matando, roubando e usurpando terras de Cristo. Terras de Cristo. Então vou tomar Apocalipse 11:8, né? 11:8. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, onde o nosso Senhor Jesus também foi crucificado. Foi crucificado. Apocalipse 11:8, né? Apocalipse 11:8, ou ainda Apocalipse 2:13, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás e retens o meu nome. O nome de Deus nunca foi Pérgamo, Tiatira, Éfeso. O nome de Deus nunca foi nenhum nome das 7 igrejas da Ásia. Mas o nome de Deus, blasfemado por toda a nação pecaminosa de Israel, deveria ser Jerusalém, ou ainda Jerusalém ou Jesusalém, né? Portanto diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Vírgula, ainda nos dias de Antipas, do rei Herodes Antipas, minha fiel testemunha. Aqui não está se referindo a Antipas, e sim ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ouçam que o Espírito de Deus fala por meu intermédio a todos vós, né? Ainda nos dias de Antipas, vírgula, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Por acaso, quem morreu pelo teu pecado, o desgraçado miserável do Satanás e do diabo, quem morreu pelo teu pecado foi Antipas? E por essa razão Antipas era testemunha fiel do Senhor, ou do Pai Eterno, o Espírito Santo? Antipas mandou matar o último profeta de Deus. Antipas nunca foi a fiel testemunha do Senhor. Então temos aí Apocalipse 2:13, né? Apocalipse 2:13 e Apocalipse anteriormente, né? Anteriormente é citado, né? Citado no que diz respeito a fiel testemunha do Senhor, no que diz respeito a Herodes Antipas, né? A Herodes Antipas, que a nação pecaminosa de Israel, representando a Herodes Antipas, continua matando, roubando e usurpando terras de Cristo. Terras de Cristo. Portanto, se Israel permanece na mentira e no engano do falso sábado pelo calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, certamente Israel também mentiu sobre o holocausto, sobre o holocausto judaico que Israel inventou ou criou para que o diabo, né, para que o diabo e Satanás viesse dar vida novamente a este estado latrocida, genocida, assassino e sanguinário da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque Israel voltou a reviver pela ONU. Israel voltou a reviver pela ONU, o quarto animal político mundial, a partir do dia 14 de maio de 1948. Portanto, se Israel se esqueceu do quarto mandamento da lei do Senhor, Israel foi quem introduziu sobre toda a terra a apostasia e a incredulidade
sobre o mundo inteiro, conforme Jeremias 23, 14, 15, conforme Jeremias 8, 5, né? Então, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, só pode ser a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. No entanto, a população mundial é cúmplice e simpatizante de toda essa desgraça e abominação que vem praticando, que ainda pratica a nação pecaminosa de Israel sobre toda a terra, porque a população mundial vem copiando, pirateando, seguindo e imitando a nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem o Senhor deu carta de divórcio para sempre. Portanto, reveja as tuas atitudes, porque as tuas atitudes, as atitudes diabólicas, satânicas e corruptas do brasileiro, do Brasil e do mundo inteiro, são semelhantes ou iguais, né, às atitudes satânicas, diabólicas e corruptas da nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem o Senhor deu carta de divórcio para sempre.